Olá, gente querida, bom dia. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu gostaria de compartilhar com vocês um versículo e uma reflexão. Está escrito em Mateus capítulo 20, nós vamos ler versículo 25 em diante. Diz assim: Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Gente querida, nesse texto, a partir do versículo 20, Jesus ele é procurado pela mãe de dois dos seus discípulos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. E essa mãe faz um pedido a Jesus: Senhor, eu gostaria de te pedir que os meus filhos ocupem espaço contigo, lugar contigo, quando entrares no teu reino, que um possa assentar-se à sua direita e o outro à sua esquerda. Olhando com uma ótica humana, eu aprendo que aquela mulher ela tinha a maior das intenções, a maior das boas intenções. Melhor dizendo, ela acreditava tanto no poderio de Cristo, acreditava tanto no senhorio do Senhor, o quanto Ele é extraordinário, poderoso, que ela queria que os seus filhos, os frutos do seu ventre, ficassem próximo do Mestre e ocupassem um lugar de honra, pertinho daquele o qual é digno de toda a honra. Mas o Senhor Jesus ele nos dá uma aula, Ele nos surpreende com uma mentalidade diferente da mentalidade humana. Enquanto que nós, seres humanos, visamos aquilo que nós podemos obter, vamos dizer assim, por meio do poder, por meio das riquezas, por meio das influências, enquanto que nós valorizamos tanto posições, status, situações diferenciadas, condições diferenciadas, sabe? Nós valorizamos tanto ter honra, estar em destaque, sabe, queridos? Porque a nossa mentalidade é uma mentalidade altamente egoísta, egocêntrica. Nós valorizamos mais o ter do que necessariamente ser, o estar em evidência do que o que fazemos em oculto. E o Senhor Jesus, Ele nos dá uma grande aula de humildade. Ele nos dá uma grande aula de humildade. Ele chega para as pessoas porque os discípulos estavam discutindo entre si. Eles ficaram chateados, incomodados com esse pedido e se revoltaram até mesmo contra os seus colegas, os seus amigos, Tiago e João. E aí Jesus, conhecendo o seu coração, ele chega para eles e diz assim: Ei, venham aqui. Os governantes desse mundo, eles governam baseado no seu poder, baseado no seu senhorio, né? Como está escrito aqui no versículo 25, ele diz: os maiorais exercem autoridade sobre o povo, mas com vocês é diferente. Ou seja, no reino é diferente. No reino, aquele que quiser ser o primeiro tem que ser o último. Aquele que quiser ser o principal, sirva a todos. E ele, como todo grande líder extraordinário faz, ele não somente delega, ele não somente fala, ele vive aquilo que prega. Ele chega e diz assim, como o Filho do Homem, no verso 27. Não, melhor dizendo, verso 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos.
Queridos, para a gente finalizar, vamos seguir o maior exemplo que já passou sobre a face da terra. O exemplo do Mestre de Nazaré. O querido escritor Augusto Cury, grande homem de Deus, grande ícone da inteligência humana, nós temos o privilégio de ele ser um brasileiro. Ele diz em um dos seus livros, O Homem Mais Inteligente da História, ele diz: todo homem, ele diz mais ou menos assim, quer ser um empresário, ter condições mais favorecidas. E todo empresário quer ser um político. Todo político quer ser um rei. Todo rei quer ser um Deus. Mas aquele que era filho de Deus, o próprio Deus encarnado, só queria ser filho do homem. Vamos pensar um pouco a respeito disso? Jesus diz: o filho do homem, ou seja, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Que Deus abençoe a tua vida nessa manhã, em nome de Jesus.